Senhor Leandro, bom dia. Você fala para nós o seu nome, seu RG e a sua profissão, fala. Helder Francisco Lopes, 12-734-226. Estou como vereador em São Joaquim de Lucas. Eu vou fazer um cumprimento antes de iniciar, para ficar gravado nos canais. Vocês vão ter que apertar assim. A parte na foto. Você aperta aqui até focar. Obrigada. Só colocar primeiro, doutor, aqui, esclarecer para o Helder que ele está na condição de denunciado, que ele não é obrigado a responder as perguntas, né? E que o silêncio não pode ser interpretado a seu desfavor. Só para deixar claro. Eu só vou deixar consignado que a parte interessada que deve produzir essa prova como a prova principal, ela não está presente, né? E como aqui é um procedimento onde existe uma denúncia e não uma apuração de fatos de algo ocorrido administrativamente na casa, né? Mas externo à casa, o denunciante tinha que estar aqui presente para essa produção da prova. Tá? Eu quero deixar isso consignado. Aí a comissão define o que vai fazer. Pode começar? No dia 2 de outubro de 2020. Só mais uma pergunta. Então a comissão ela vai produzir a prova no lugar do denunciante. Sim. A comissão vai ter poder de instrução e vai seguir. Não, poder de instrução, mas ela vai produzir a prova no lugar do A denunciante. comissão vai fazer um laboratório. Não, eu só estou perguntando se ela vai produzir a prova no lugar do O denunciante. denunciante não vai formular perguntas que está presente, né? A comissão vai formular as perguntas que devem pertinentes. Ok. Está ali, né? Só para não ter No dia 2 de outubro de 2022, na realização do primeiro turno das eleições, o senhor esteve nas mediações ou na escola professora Geraldo Eugênio? Bom dia a todos. Estive sim. O senhor foi fazer o que no local? Eu fui votar e estava como delegado, representando o partido para acompanhar os andamentos das eleições. Uma partida que era? Partido Republicanos. responder para eu sei que é difícil, né? A gente às vezes quer responder para quem está perguntando, só para fim de registro. O senhor estava acompanhado das pessoas do local? Sim. Quem que era? Eu estava acompanhado da minha esposa e Renata Lopes também estava como delegado. O senhor Daniel, ele estava acompanhado das pessoas, estava sozinho, estava com quem? O senhor Daniel, qual Daniel? O Daniel Almeida, secretário. Secretário? O que é que eu posso falar? Quando eu presenciei a vinda dele? Presenciei a vinda dele quando eu sentei para fazer o lanche e ele se aproximou e ficou do meu lado mesmo. Ele estava sozinho. Teve insultos da parte dele? A princípio, ele parou do meu lado, sem cometer nenhum insulto. Eu assustei por ele ter algumas ocorrências anteriores, algumas ameaças contra mim na rede social e alguns áudios ele ter falado que não gostava de mim, né, que não sabia quem que eu era. Então eu assustei ao ele ficar do meu lado, aguardei alguns instantes e levantei. Até então não teve insulto não. Ele falou alguma coisa? Ele somente cuspiu no chão, do lado onde eu estava se alimentando, e ficou me encarando. Qual foi a conduta do senhor na hora? O senhor tentou evitar? O senhor ignorou? Eu me levantei e afastei um pouco, coloquei o telefone no bolso, parei o que eu estava comendo, deixei no assento e comecei a olhar, né, para o lado, mas com a cabeça mais baixa, mais atento a qualquer possível agressão que pudesse vir e tentar entender por que ele tinha aproximado. A princípio eu pensei que talvez ele queria falar alguma coisa, conversar alguma coisa. Como que iniciou a discussão com a sua esposa? Eu acredito que ele
proferiu ameaça e não conversou comigo, porque eu não tive o olhar fixo. Eu tenho esse hábito, às vezes a gente sabe que alguma pessoa tem algum problema mental, de estudo, para a gente não olhar no olho. Então, não olhei no olho, manter o olhar distanciado. E aí, o Pedro, que estava de frente para ele, começou a ter uma discussão, né? Um perguntando para o outro o que queria. Aí, o momento que ele falou que ele perguntou se ele queria brigar, ele falou que só não teria, o Daniel falou que só não teria briga se o Pedro não quisesse. Aí, nesse momento, eu vi que estava tendo uma discussão mais acalorada e a minha esposa, Renata, ela pegou o telefone e começou a filmar o que estava acontecendo. Nessa filmagem, nesse vídeo que circulou, tem ela chamando ele de cornudo, e ele tentando voltar, tem outras pessoas que estão tentando tirar. O senhor estava do lado, o senhor tentou se apaziguar? Nesse momento, O senhor confirma que ela chamou ele? Proferiu a palavra para mim, perguntando quem que era ela, se era sua mulher. E aí, nesse momento, eu fui tentando manter distância e tentando separar, né, outras pessoas e tentando também me conter. Nesse momento, que ela mencionou essas palavras para ele, eu acredito que ele nem ouviu, porque ele estava alterado e ele, nos momentos, eu estava do lado de fora da escola, ele estava entrando, aí eu me assustei no momento que ele tentou voltar, que às vezes a maioria das pessoas não sabe, aquele momento que ele tentou voltar, foi o momento que ele tentou vir para cima de mim. E algumas pessoas estavam contendo, me segurou, outras pessoas, eu fui tentando segurar algumas pessoas e deixando ele ir. O senhor estava presente no local, você sabe como é que começou a briga? Como começou? Eu estava presente no local. A briga ela começou quando ele deferiu um chute nela. Todo o momento eram só discussões verbais, e algumas até ele até mesmo não ouviu por estar distante, mas quando houve a agressão à minha esposa, ali começou a confusão. Ele chutou que parte da senhora Renata? Ele deu um chute para pegar nela e, como ela estava com a mão à frente, pegou na mão dela e o telefone dela caiu e ele tentou deferir um soco. Isso eu estava muito distante, foi aí que começou a confusão. Seu filho, mais alguém estava presente na briga? Ele estava presente, ele estava comigo, eu estava segurando meu filho lá fora. Fora que eu falo, antes de entrar para a porta da escola, a gente conseguia visualizar tudo, ouvir tudo, ver tudo. E na hora que ele deferia, ela pediu para que ele fosse filmar, porque ela não aguentava a confusão, ele falou que tinha um desafeto com o vereador, pediu filma, só que ele não pegou o telefone, eu continuei segurando ele. Aí quando ela foi adiante, ele ficou comigo, ele estava comigo. O senhor participou da briga de alguma forma? Participei. A parte que eu participei foi a hora que eu fui tentar tirar, né, ele de cima dela e todas aquelas pessoas de cima dela. O senhor sabe me contar que o senhor Daniel, né, ele fala que foi agredido pelo senhor e pelas outras pessoas. O senhor sabe contar quem agrediu o senhor Daniel? Eu não acredito que o Daniel ele tenha sido agredido. Ele foi conduzido, ele foi seguro pelo pescoço quando ele tentou deferir os golpes na minha esposa, e aí ele foi contido, né? Ele foi contido. As pessoas conteram ele. Que o senhor Pedro fala que agrediu o senhor Daniel, que o senhor não agrediu. Então nem o senhor Pedro, o senhor acredita que não agrediu o Daniel? Não, acredito que ele tentou conter ele. Depois da briga, o senhor dirigiu ameaças ao senhor Daniel, ou antes da briga, algum tipo de ameaça para ele, para outras pessoas? Eu perguntei para ele por que ele estava fazendo aquilo, qual que era o motivo de ele estar fazendo isso, por que ele não ia embora. Foi nesse momento que ele tentou vir para cima de mim, esse foi o momento. E essas, até que algumas testemunhas alegaram que eu fiz ameaça para ele, eu não tenho costume de fazer ameaça das pessoas de morte, não. Algumas testemunhas, na verdade, o senhor desferiu socos e chutes no senhor Daniel. O senhor confirma ou não confirma esse? Eu não confirmo o soco no Daniel, eu não confirmo.
E eu posso ter tido um contato físico com ele ao se aproximar para tentar tirar minha esposa de baixo do número de pessoas que era alto, estava por cima quando ela estava gritando socorro. Uma pergunta? Edilson? Não, doutor, fala defesa. Sim? O senhor já respondeu aqui que o senhor estava como delegado no dia dos fatos, né? O senhor pode me dizer qual que era a atribuição do senhor naquele dia, que horas o senhor chegou na escola, né? Quanto tempo o senhor permaneceu na escola nesse dia? Permaneci por volta de uma duração de umas 3 horas, e a função do delegado é fazer com que o andamento das eleições ele venha ter uma ordem nas eleições. Uhum. O senhor recebeu esse credenciamento, né, de delegado através de e-mail, através de WhatsApp? Ele foi presencial, né, na sede do partido, foi dado esse credenciamento, um crachá. Uhum. Quantos credenciamentos o senhor teve no dia? 2. 2? Como o senhor estava lá 3 horas, então isso justifica o porquê o senhor estava lá parado, fora da escola, comendo algo quando o senhor teve o primeiro contato com o Daniel? Sim, já tinha passado a hora do almoço, era quase 4 da tarde, e eu tinha pedido meu filho para poder ir em casa buscar um pão com presunto, e ele tinha acabado de chegar, tinha acabado de sentar para poder comer, justifica, eu tinha passado várias horas no horário de comer, de lanchar. O senhor Daniel também que estava na escola o dia todo, o senhor sabe me dizer se ele estava, quando o senhor chegou lá, se ele já estava na escola, ou se ele chegou, né, na escola quando o senhor estava sentado, o senhor sabe me dizer se ele estava com essa presença, se ele estava presente lá? Eu não vi a presença dele em outro horário do que eu estava lá. Eu tive a informação, não sei se é real, que ele já teria ido na escola votar pelo período da manhã. Eu só deparei com ele nesse momento na parte da tarde, que eu estava sentado. Uhum. Foi dito aqui também, né, que a sua esposa tinha feito algumas filmagens anteriores. Ela fez imagem anterior ou ela ameaçou de fazer essa filmagem para tentar inibir o que estava acontecendo ali naquele momento? Você sabe me dizer o que estava acontecendo? Se houve mais filmagens ou se foi só aquela filmagem que todo mundo já tem conhecimento? Ela falou, fingiu que estava filmando, eu pensei que ela estava filmando desde o início, quando ele se aproximou. Ela falou assim, eu vou gravar, ele falou assim, você pode gravar, mas ela não estava gravando, ela começou a gravar depois. Anterior, a gente tirou foto no local que a gente estava, marcando a presença, então nós temos foto, e vídeos têm chegado a todo momento, vídeo de diversos ângulos, de diversas pessoas, vídeos de câmera de segurança, vídeos de populares, a cada vez vai chegando mais vídeos que vem comprovando mais, né, graças a Deus, que a gente é inocente, né? O senhor tem posse desses vídeos? Sim, senhor. Eu queria pedir permissão à comissão, né, só para dentro de 2 horas a gente juntar esses vídeos, então, porque eu não sabia desses vídeos. Sim, senhor. 2 horas para a gente poder juntar esses vídeos. Depois pode me dar o parecer. A pergunta que todos os vereadores que estão aqui presentes querem ouvir. O senhor incitou a briga? Momento nenhum. Eu não acreditei que fosse acontecer o que aconteceu com ela. Até que eu estava distante. Se eu soubesse que ele fosse agredir ela, eu estaria do lado dela, próximo dela. Momento nenhum incitei, momento nenhum acreditei que fosse acontecer. A pergunta que todo mundo também quer saber. Ainda mais contra a mulher. A pergunta que todo mundo aqui quer saber também. Se o senhor não incitou a briga, né? Por que o senhor acredita que ela se iniciou? O senhor tem rixa com o senhor Daniel? O senhor tem algum problema com ele já ter ido às vias de fato com ele em outra ocasião? Eu tenho de exercer meu trabalho como fiscalizador, por eu atuar sempre na área, minha carteira profissional como a área da comunicação, e a área dele é a área que ele exerce, além de uma função geral, ele também é secretário de comunicação, de fazer fiscalizações e poder colher dados de gastos referente à comunicação, que é onde a área que eu mais atuo, onde eu posso fiscalizar
para ter trazido transparência para as pessoas. O senhor estava lá na escola junto com quantas pessoas, mais ou menos, que o senhor se lembra? Estava com minha esposa e meu filho. Daniel, no nascimento, ele foi votar, se aproximou. E o Pedro, eu não sei, acredito que ele estava como fiscal, exercendo serviço para o partido que ele estava trabalhando. Ele se aproximou também no momento que a gente estava lanchando. Então só estavam os dois e chegou mais um associado. Porque que foi dito, né, que tinha um batalhão de 10, 20 pessoas em cima que o Daniel bateu nele. O senhor, onde é que o senhor tirou esses Eu fiquei em estado de choque no dia que houve a denúncia aqui na Câmara, quando alguns vereadores falaram que eu juntei 4 pessoas para bater nele, que eu juntei 4 homens para bater nele. E depois começou a aparecer esses vídeos e foi comprovando que a gente estava defendendo, eu e meu filho defendendo a minha esposa. Então eu não estava com batalhão, não estava com marginal, eu não estava com gangue, eu não estava com bonde, estava exercendo meu trabalho, estava lanchando em família quando aconteceu o que aconteceu. Então, de fato, de forma nenhuma, eu estava com um número grande de pessoas e as pessoas que estavam lá naquele tumulto todo, que são da minha família, não tem irmão meu, não tem parente meu, estava minha esposa e meu filho que aparecem nas imagens. Onde é que o senhor estava na hora que a senhora Renata estava filmando e proferiu aquelas palavras? Na entrada do portão do lado de fora da escola. Por quê? Que o senhor não estava lá junto dela e o senhor estava lá na entrada da Eu escola? estava tentando conter o meu filho, também estava sendo contido, os ânimos eles eram bem aflorados e eu estava querendo ficar distante de qualquer confusão. Aí o senhor estava contendo o seu filho e o senhor estava contendo mais alguém ou só o seu filho contendo? O senhor não conseguia entender, né? Por que o senhor estava tão distante, né, desse momento lá? O Daniel também estava comigo. Eu Qual o Daniel? Daniel Nascimento, né? Ele estava comigo, a gente não queria se aproximar, né, da confusão, porque eu sabia que ali já era um prato cheio. Posterior, eu acho que foi até armado, ele poder ir lá proposital procurar essa confusão. Eu tenho sofrido diversas perseguições aqui na cidade, já ao longo do tempo, então eu tentei não me aproximar por mais questão de vídeos mesmo, que poderia acontecer e falar que estava próximo à confusão. Por que o senhor agrediu o senhor Daniel fora da escola? Eu ouvi isso. Eu não agredi o Daniel, não tem Em nenhum comprovação, não tem filmagem, não tem vídeo, não tem provas. Tá. E a agressão ao senhor Daniel começou quando? Quando ele agrediu a mulher, quando ele agrediu a minha esposa, quando ele bateu na minha esposa, não só o meu ânimo, mas de todas as pessoas que estavam lá, inclusive indo votar, aquilo ali ficou aflorado. Foi um momento que foi após o chute. Antes disso, teve alguma agressão? Não teve. Antes disso, o senhor proferiu uma palavra contra o senhor Daniel? Não. Sim. Que ele falou aqui, ele não proferiu palavras ofensivas. Ofensivas não. Inclusive ele teve aqui e falou que o senhor não teve problema nenhum com ele antes disso. O senhor confirma isso? Ele mesmo afirmou. Ele afirmou isso. O senhor também afirma isso? Sim, senhor. Uhum. Ok. E uma pergunta, né, para o senhor. No momento de dor de cabeça, num momento assim de sangue quente, o senhor consegue mirar somente alguma coisa para acertar? Ou o senhor espera um chute para poder acabar, né, como foi dito aqui diversas vezes, aqui, até por perguntas da comissão, né, se o chute do senhor Daniel foi somente para poder cessar a gravação? O senhor que estava lá, o senhor viu o chute? Era somente para poder acertar o celular? Ou para poder afastar a senhora Renata? Ou era para acertar a senhora Renata? Vou falar olhando para a câmera aqui. Para criticar. O que eu vi foi para acertar. Eu não acredito que ele bateu no telefone dela, não acredito. Eu acredito que ele bateu nela. Ele bateu nela. Os 2 golpes que ele deferiu foi para pegar. Tanto é que até o final da confusão ele não soltou a bolsa dela até o final. Ele fechou a mão e ficou até o final. O senhor, como marido, o senhor teria sangue frio para distinguir o que era afastar uma agressão para poder tomar uma atitude para afastar um celular ou tomar uma atitude para agredir a sua esposa? O senhor conseguiria distinguir isso lá na hora? O senhor teria sangue frio suficiente para poder falar assim, não, gente, calma, ele só chutou, foi só para poder tirar o celular? Eu não sabia que ia tomar uma repercussão tão negativa.
E eu não acreditava, como é que numa situação dessa eu ia chegar lá e falar para ele assim, pedir por favor para ele sair de cima dela, por favor, para ele parar de soltar a bolsa que estava enforcando ela. E eu não imaginava que fosse tomar uma repercussão tão negativa, quando essa tomou virado para o lado da pessoa que foi agredida. Ali quando eu vi que ele agrediu e que ele tinha feito errado, eu achei que ele seria penalizado. Diferente do que aconteceu, do que está acontecendo até hoje. Ele não foi penalizado de nenhuma das formas. A gente, quando vê um homem agredindo a mulher, a gente sabe assim, na hora já está penalizado. Alguma comissão ou secretaria de assuntos da assistência social da prefeitura procurou vocês para algum apoio psicológico, para poder ver, ou então para poder aconselhar, ou para poder dar assistência à senhora Renata pela agressão que ela sofreu? Não procurou. Ela está precisando de ajuda, a gente está tendo gasto com isso. Ela nunca chegou a consultar com psicólogo, em mais de 20 anos que a gente está junto. Ela está consultando com psicólogo e nenhuma procurou. A gente fica às vezes até sem orientação, porque a gente sabe que tem órgãos que são destinados a esses casos, a essas situações, que sabem orientar aonde percorrer, qual defesa está procurando, qual advocacia está procurando. Ninguém chegou a procurar não. O senhor pagou para esse causista algum valor para poder defender o senhor? Eu estou tendo bastante prejuízo. Bastante prejuízo. Uhum. Em relação ainda ao dia da agressão, o senhor se surpreendeu porque que todas as pessoas tomaram a dor do senhor Daniel e ninguém tomou a dor da senhora Renata? Foi no momento que eu fiquei mais revoltado de ver, depois que as pessoas foram todos defender, que ela levantou sozinha, eu não tinha visto. Isso daí chamou muita atenção. Mas mais chamou atenção foi ver quando ele estava sentado e tinha uma roda, né, de pessoas em volta dele, né, protegendo ele, e chegou alguns policiais e ficaram todos em volta, né, e ela ficou andando para um lado para o outro, andando para um lado para o outro. Sem ninguém nem ouvir. Não teve a mesma atenção, não. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor Foi quando eu pedi nesse momento, eu pedi até a polícia para ser imparcial, revoltado, com um grito. Pedi para a polícia ser imparcial, assim, se não houver imparcialidade, nós vamos para o âmbito jurídico. Aí nesse momento saiu um policial do meio, lá da roda, e veio para mim, pedir meus documentos, pedir para me identificar. Aí nesse momento que ele falou que eu estava ameaçando. Aí que ele falou que o senhor estava ameaçando ele? Nesse momento que eu acredito que eles vêm colocar que eu tinha feito que eu tinha ameaçado ele, nesse momento que eu estava pedindo para os policiais para serem imparciais. Ou seja, não tinha nenhum policial conversando com ela, protegendo ela e do lado dela. Tanto é que a esposa do vereador Matheus veio, tocou nela e fez uma hostilização com ela. Mas não, do lado do Daniel estava cheio de policial. Por que o senhor Daniel chegou lá na escola no dia? Eu tinha visto ele chegar com um rapaz de camisa amarela, que depois, né, ele colocou como testemunha aqui, parece que o nome dele, acho que é Luiz. O senhor veio chegando com o funcionário? Não. Flávio? Não, eu tinha visto o Flávio antes chegando, indo votar, e pelo tempo que eu vi ele chegando antes, ele já estaria numa sessão de votação que não dava nem acesso para ele poder ver a confusão. O Naim eu vi no vídeo, que no momento que eu estava do lado de fora do portão, que ele passou do meu lado com a senhora. O Flávio foi caçado aqui nessa casa também? Não, que eu saiba, não foi caçado. Ele não foi caçado? Que eu saiba, não. Mesmo com 2 tentativas de homicídio, ele não foi caçado? Não, ele chama a atenção bastante, né, o fato dele, porque a dele foi comprovado, né, a questão da arma, foi notícia em todo o estado, diversos jornais, e ao meu ver, que acompanhei de lá para cá, não foi caçado, não. Ele sofreu alguma sanção administrativa aqui na casa? Não sei informar o senhor, mas acredito Não é dessa legislatura, não. Entendi. Não é dessa legislatura. Entendi. E uma outra pergunta. A agressão que o senhor Daniel sofreu foi uma agressão desmedida ou foi uma agressão para repelir uma agressão sofrida por uma pessoa da sua família? Eu acho, meu ver, o meu pensamento, como ele não é uma pessoa, ele tem uma pessoa que tem algumas desavenças no município,
Eu acredito que se tivesse demorado um pouco mais para se separar, as pessoas que estavam lá poderiam estar agredindo ele, né, pela atitude que ele tinha tomado. Quantas vereadoras nós temos aqui na casa? Nós não temos nenhuma vereadora mulher na casa. Nenhuma vereadora? Nenhuma. Eu acho que se tivesse uma vereadora mulher, eu acho que as coisas seriam tratadas de uma forma diferente. Ok. Os policiais já disseram aqui que o senhor não fez ameaça, né? Mas falaram aqui que o senhor jogou um coquetel molotov na casa do senhor Daniel. Não, ninguém falou isso não. Porque tá lá na denúncia, lá, inclusive, forte coquetel molotov no telhado dele, fogo no telhado dele. Isso não aconteceu e eu não sabia nem falar essa palavra. Eu sabia o que se trata. Eu ouvi falar, mas essa palavra com esse nome... Quantas redes sociais que o senhor, na rede social do seu Instagram, fez, o senhor utilizou para denegrir a imagem do senhor Daniel? A princípio, antes dos autos, eu não cheguei a colocar nenhuma postagem na minha rede social, mas para preservar também a família da minha esposa, para não saber o que tinha acontecido com ela. O senhor não tem medo de ser chamado de covarde, porque o senhor não estava perto da sua esposa? Sim. E o senhor não entrou na briga de fato para poder repelir a ameaça? Aconteceu no município, aconteceu sim. Pessoas falaram que eu deveria ter feito mais, que poderia ter acontecido o pior, que não deveria estar como está, e por eu ter me ausentado dela e ainda estar pagando pelos erros de ter cometido o que não aconteceu, isso está acontecendo no município. Ok. Então, só para terminar, né, o senhor não... No momento que estava sendo gravado os vídeos, o senhor já disse aqui que o senhor estava tentando apartar, né, segurar Pedro mais o filho do senhor. Até nesse momento, o senhor não viu a presença do senhor Naim, o senhor não viu a presença do senhor Flávio, do seu William, né, e do outro Daniel. O senhor não tinha visto a presença deles lá no local até acontecer a briga generalizada. Não tinha visto. E o bom que tem um pouco dessas filmagens, porque se não tivesse sido nada filmado, né, essa história ela ia ser outra. Você já estava caçado? Ela ia ser outra, estava caçada, ia ser outra. Então, o pouco que tem de imagem, ela serve para comprovar. Quando tinha só uma imagem, as histórias eram todas outras. Apareceu outra imagem, aí mudou. Então, se não tivesse sido gravado... Por que várias lições que foram dadas aqui, isso nós vamos levar para o plenário, para os vereadores, por que o senhor atribui a mudança de alguns relatos do boletim de ocorrência e do testemunho aqui na casa? Eu acredito que foi baseado essa denúncia em cima do primeiro vídeo que foi a Renata, ela gravou com a proteção nossa. A gente não tinha gravado para soltar, foi para proteção. Então baseou uma defesa em cima dessa, aí achando que só tinha esse vídeo. Aí foi montado algumas denúncias de boletim, depois foram aparecendo outras e foi desmascarando. Então as posturas elas estão mudando. Mas por que eles... por que o senhor acredita que houve mudança para pior? Lá no relato do boletim de ocorrência, eles falaram uma coisa, aqui eles falaram outra, piorando a situação. O Daniel mesmo, secretário da prefeitura, ele alegou lá no boletim que ele não viu quem tinha agredido ele. E agora aqui em testemunha falou que viu eu agredindo ele. Então, se fosse qualquer um dos pares aqui que tivesse acontecido a mesma situação, o senhor votaria a favor para poder caçá-lo? Doutor, eu nunca, não importa quem fosse o vereador, não importa quem fosse a pessoa, se fosse uma das testemunhas, eu jamais estaria a favor do cara que bateu na esposa de um dos vereadores. Poderia ser da base do prefeito, poderia ser qualquer um, esses que estão partindo para cima de mim com a agressão verbal. Se tivesse agredido a esposa dele, sem dúvida que eu estaria do lado dele. Sem mais perguntas.